Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado aí por participar dessa primeira live, né, que a gente está fazendo e falando sobre esse tema de burocracia. E eu já queria perguntar para você, na sua visão, né, onde que estão os maiores pontos de desperdício aí em processos documentais? Que você tem percebido aí falando com novos clientes, possíveis clientes da Docket e com os clientes da nossa base. Legal. Bom, primeiro é um prazer aqui bater esse papo com você, Flávio. Acho que a gente já conversa muito aqui no dia a dia, né? O Flávio é um dos fundadores aqui da Docket, eu sou o head de vendas, então eu conheço bem as dores, né? E o Flávio mais ainda porque ele que ajudou a montar esse negócio gigantesco que é a Docket hoje, né? E é um pouco do que você estava falando no começo, né? Às vezes as empresas sabem um pouco, né, que existe uma burocracia, mas elas não conseguem tangibilizar de fato esse custo invisível da burocracia, né? E eu acho que é aí que a Docket entra, né? Nós atendemos aqui várias empresas, vários casos de uso, setores e operações diferentes, e a gente ajuda a trazer essa visualização e resolver, né? Transformar isso em eficiência. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que onde isso aparece mais, né? Onde essa burocracia está atrapalhando, está freando ali, tirando escalabilidade e tração para as operações das empresas. Nós podemos citar alguns casos aqui, né? Mas os que a gente mais pega. Deixar o cliente final trazer essa documentação. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer uma operação de crédito, né? Vou pegar um dinheiro com o banco, ou vou pegar um consórcio, ou um empréstimo numa fintech, enfim, qualquer linha de crédito que envolva alguma garantia, né? Seja um imóvel, ou um veículo de grande porte, que envolve um documento chamado alienação fiduciária. Então, essas corporações que cedem crédito, elas têm o costume de deixar o cliente final trazer esse documento. Então, eu vou lá, Eric, eu vou lá, ó, é uma empresa, eu quero pegar um dinheiro emprestado aqui e quero dar o meu imóvel como garantia, ou alguma coisa da minha empresa como garantia, ou um grande equipamento, um grande veículo. O que essa empresa fala, né? No modo antigo, digamos assim, né? Fala assim, beleza, Eric, então você precisa trazer esse documento para mim. Então, o que acontece? Eu, Eric, primeiro que eu nem sabia, né, que tinha que trazer algum documento. Segundo, que eu nem sei onde está esse documento, como eu faço para trazer, então, ou não tenho tempo, né? E aí demora. E a empresa não tem essa visibilidade. Então a gente já tem a primeira burocracia envolvida aí. A empresa acha que deixar o cliente trazer é normal. Ah, beleza, deixa ele trazer lá. Só que não. Isso está atrasando a operação, você está tirando o interesse do cliente, às vezes ele vai procurar outra empresa, falar, depois eu vejo isso, né? Às vezes na emoção de fazer aquilo, você cria um empecilho e ele deixa para depois, ou ele acha que o processo é muito complexo e não vai atrás do documento tão cedo. E aí o que acontece? Essa empresa que está querendo ceder o crédito, ela vai ficar ali, né? Ah, beleza, o cliente não me trouxe, deixa lá. Ou não, vai ficar cobrando o cliente. Ah, você vai trazer quando? E nunca traz, né? Fora o risco de fraude, né? Se o cliente está trazendo documento, você não sabe de onde veio, como é que você vai saber se está fraudado ou não? Então a Docket resolve essa primeira dor, né? A gente muda o processo dessas empresas. Fala, olha, com a Docket, ao invés de você esperar o cliente final trazer, fala, olha, fica tranquilo, eu tenho uma solução aqui, né? Que eu pego esses documentos para você. Então você acaba com essa burocracia, você tira essa fricção do cliente final de trazer esse documento. Então acho que esse é um bom destaque. A gente pode citar outros, né? Por exemplo, quando a gente deixa isso de maneira descentralizada. Ah, uma parte eu pego direto no cartório, outra parte eu deixo o cliente fazer, outra parte é um terceiro. Com a Doct a gente centraliza, né, e traz uma camada de padronização. Então, as empresas também não enxergam essa burocracia de deixar centralizado. Ah, um documento vem por e-mail, outro terceiro vai me trazer, o analista aqui dentro vai lá site a site e pega. Fica com o processo muito centralizado, então demora, não tem padrão nenhum, às vezes uma pessoa do time sai de férias, ninguém sabe fazer aquilo. A Docs também resolve essa parte, né? Então a gente deixa já o checklist tudo cadastrado e um clique a empresa quer
a Docket já pega toda essa documentação, trazendo essa camada de padronização a nível Brasil. Então, não importa a localidade do documento, qualquer burocracia do cartório, do órgão, do tribunal, a Docket vai resolver. Então, resolve essa dor também, né? E aí, para finalizar, uma outra parte que eu poderia citar com burocracia, nessa jornada de documentação, né, o que envolve? Beleza, eu sou a empresa ali, estou com esse documento, né? Ou o cliente me trouxe, ou eu fiz site a site, né? Só que eu vou ter que analisar esses documentos, ter que ficar analisando um por um, vou ter que depois digitar isso tudo para o sistema, e isso demora, né? Então, a gente pode falar mais para frente, só para não ficar tão extenso a resposta, de Claro. como a nossa IA também ajuda nessa parte, e como a nossa API também ajuda nessa parte, de acabar com esse tempo de digitação e análise, e também acabar com o erro humano, né? De ficar digitando as coisas ali e às vezes acabar errando. Bacana, Eric. E só para te dar contexto, não só para você, mas para quem está assistindo a gente, né? Hoje a Docket ela é um produto que oferece 3 soluções que funcionam muito bem em todos esses exemplos que você trouxe, né? Por exemplo, o Hub, né? Ele resolve, na verdade, ele centraliza tudo em um lugar só, né? E aí ali você evita toda a perda de informação, de pedidos duplicados, você tem várias funcionalidades, obviamente que de acordo com o andamento das lives que nós vamos fazer aí durante o mês, nós vamos nos aprofundar em todos os produtos da Docket, trazer exemplos claros. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você e novamente, o Eric, ele é o nosso head de vendas aqui, então muitos clientes indagam muitas questões com relação às próprias operações deles, né? Até coisas que eles às vezes não têm visibilidade, né? E quando a gente fala nessa tratativa de gestão, né? Quando a gente lida na hora das negociações, que a gente fala com decisores, por que você acha que esses custos eles passam despercebidos, principalmente na gestão? Sim, essa é uma pergunta muito interessante que a gente ajuda a elucidar aqui também, que é um pouco do que você falou, né, Flávio? Às vezes o cliente nem tá vendo aquilo, a gente que falou, ó, você tem um problema dentro da sua operação que a gente vai te ajudar a solucionar. Como essa parte de documentação, né, acaba sendo secundária no core business da empresa que é cliente da Docket, né? Ou que ainda está negociando com a gente, eles não enxergam que às vezes a falta de gestão nessa parte documental está atrasando o core business dele. Está atrasando ceder o crédito, tá atrasando talvez uma etapa de expansão de novos negócios ou de novas unidades, né? Novos empreendimentos, como é o caso do registro da construção civil. Então, fica meio que invisível mesmo, né? Eles não estão olhando porque está numa segunda camada. Então, nós temos uma outra solução aqui, né? Que é o Docket Controle, que ajuda justamente a dar essa visibilidade para essa segunda camada. Então, a gente consegue controlar os prazos, consegue controlar permissionamento, gera gráfico e relatório de tudo. Então, você começa a chegar no detalhe, a gente consegue monitorar até o tempo de entrega desses documentos. Você começa a chegar no detalhe de toda a estatística, né, da esteira inteira que envolve documentação, e você consegue achar os gaps, né? Por exemplo, tem um cliente nosso aqui, Flavião, nem sei se eu já te contei essa história, mas numa reunião com a gente, ele contou que ele estava num processo de atender São Paulo e Rio de Janeiro, né, as operações dele, e ele estava focado em expandir Rio de Janeiro, né? Precisa expandir aqui as operações do Rio de Janeiro, tal. E aí, de novo, né? Como essa parte de documentação estava na segunda camada, ele nunca olhou para isso. Ele estava olhando ali, né? O comercial, se estava vendendo mais, estava vendendo menos, qual era o perfil do cliente. Quando ele fechou com a gente, e ele nem imaginava que ia resolver essa dor, olha que bacana. Ele descobriu que todo esse checklist de documentações no Rio, em São Paulo, ele fazia em 5 dias.
E no Rio de Janeiro ele fazia em 10. Só que ele estava focado só no Rio de Janeiro. Expansão no Rio de Janeiro. Ele achou que em São Paulo já tava bacana. Ele chegou e falou, caramba, olha só, uma operação no Rio de Janeiro demora 10 dias e em São Paulo demora 5. Então, a cada 2 clientes em São Paulo, eu fecho um só no Rio de Janeiro. E aí ele mudou toda a estratégia dele, né, de marketing ali, e focou mais em São Paulo e a receita dele aumentou. Então, olha só como esse nível de controle, né, de tempo de entrega do documento, do vencimento do documento, de ter isso tudo bonitinho que nós fazemos no Hub, no controle, traz essa visibilidade e afeta de fato a receita dele. Uma coisa que ele nunca imaginou, ele nunca parou para pensar que o tempo de entrega do documento poderia ajudar a destravar a receita. Não, super interessante. E você trouxe aqui alguns exemplos, obviamente, dentro do contexto Docket aqui e trazendo para a visibilidade de quem está assistindo a gente com relação tanto ao controle, ao Hub, mas eu gostaria que você me trouxesse, que aí vem a minha próxima pergunta para você, que é o papel da automação, né? Como esse papel da automação ele cumpre na redução desse impacto. E aí eu queria te direcionar no sentido da gente falar um pouquinho da AI, da Docket. E para quem não sabe, a gente vem tratando de inteligência artificial aqui na companhia desde 2018, né? Então, lá desde quando a gente foi convidado pela primeira turma do Google Launchpad, nós chegamos com o nosso algoritmo para leitura de documentos, especificadamente com relação à matrícula do imóvel, e obviamente que dentro desses anos a gente avançou muito com relação a isso, mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão e exemplificando dentro das operações dos nossos clientes, como que a gente consegue automatizar, né, e analisar o documento, reduzir aí ao mínimo o trabalho manual, trazendo aí a velocidade e a escala que o cliente espera ter dentro de grandes operações, né? Boa. Essa é uma parte que merece destaque, porque, de novo, boa parte das empresas não param para analisar, né, o quanto tempo isso está tomando no processo, né? Então, a gente está aqui falando de documentos, né, Flávio? Ah, beleza, a empresa tem que ir atrás desse documento, ou espera o cliente trazer, ou terceiriza. Beleza, mas de alguma maneira esse documento está chegando para ela, né? Lógico que com a Docket vai ser muito mais eficaz, mais rápido, vai ter um controle estatístico, centralizar e padronizar tudo. Mas daí tem uma segunda etapa, que é analisar esses documentos, né? Então, você falou da matrícula. Várias operações envolvem matrícula de imóvel, né? Então, uma construtora, quando vai comprar um terreno para começar uma nova obra, tem que comprar a matrícula daquele terreno. Uma operação de crédito que envolve garantia, vai ter que pegar a matrícula do imóvel que vai ser utilizado como garantia. Um financiamento imobiliário que um banco faz, que uma fintech faz, vai ter que pegar a matrícula daquele imóvel que vai ser financiado. Um consórcio imobiliário também, né? Para usar a carta de crédito, vai precisar da matrícula de imóvel. Então, beleza. Então, vamos supor que eu adquiri essa matrícula já. Qual que vai ser a minha etapa seguinte? Eu vou ter que analisar essa matrícula. Então, as empresas também não param para olhar, pô, quanto tempo demora para analisar? Como é que é a transferência de informação desse documento para o meu sistema, né? Sem a Docket, as empresas fazem isso de maneira manual. E é manual mesmo, assim. Às vezes, o analista pega aquele documento, imprime, vem com uma régua, com uma caneta, um marca-texto e vem olhando. Esse imóvel aqui, o proprietário é o Érico. Esse imóvel aqui tem um gravame aberto, ele está alienado ao banco X. Então, eu preciso pegar essas informações e vou ter que digitar ali no CRM, no RP, na plataforma de contrato. Então, vamos fazer tudo isso manual. E esse é um ponto bem bacana que a gente ajuda, porque as empresas acham que esse processo é normal. Não, beleza. Vou contratar um analista, talvez mais experiente, que digite mais rápido, ou vou terceirizar, e isso. É uma dor que eu preciso aceitar. A gente conseguiu transformar essa parte também através da nossa IA, né? E
para nossas APIs. Qual que é a grande mudança aqui, né? Como é que a gente tirou a burocracia dessa etapa também? Então, ao invés do analista pegar e fazer tudo manual, analisar e depois digitar, o que a nossa IA faz? Ela pega esse documento, a gente está usando aqui a matrícula como exemplo, mas pode ser uma certidão civil, né? Casamento, nascimento, pode ser um contrato social, pode ser uma CND, né? Pode ser vários tipos de documento, pode ser até um RG, um CPF, a gente pode até falar sobre isso também. Não precisa ser só documento comprado pela Docket, né? Pode ser um documento privado também. Mas o que a nossa IA faz? Ela pega esse documento e transforma em um relatório padrão. Então já facilita a análise, né? E transforma tudo isso em metadado. Então pega todo o conteúdo daquele documento e transforma em metadado. Então eu consigo analisar de maneira muito mais rápida, né? Eu bato o olho ali, como está no relatório padrão, matrícula, por exemplo, eu já bato o olho, beleza, tem um gravame aberto aqui, não preciso ficar caçando página a página, né? E para o segundo pro trabalho, que seria digitar, a nossa plataforma também, como transformou tudo isso em metadado, eu posso simplesmente copiar e colar, ou via API, eu já consigo pegar esse metadado e distribuir automaticamente no ERP, no CRM da empresa. Então, com isso, eu reduzo muito o tempo de análise, né? E reduzo praticamente a zero o erro humano de digitar isso errado no sistema. A gente tem um controle estatístico aqui, Flávio, muito bacana, que a gente cronometrou algumas operações. E o tempo médio por documento é de 11 minutos. Isso um analista extremamente experiente, que já tem muito tempo de casa, já conhece muito bem a operação, já sabe lidar muito bem com aquele documento. Com a nossa IA e com a nossa API, o tempo por documento cai para 1 minuto. Então você Olha que fala, diferença. diferença bizarra, né? E aí você Sim. fala, caramba, tá ganhando 10 minutos. Mas quantas operações essa empresa faz? Quanto custa cada 10 minutos, né? Pois é, na verdade, assim, o custo invisível, nesse caso, ele só aparece quando a gente mede, né? E Exato. aí acho que a partir disso a gente consegue agir, a empresa consegue agir de forma muito mais estratégica. Até para dar visibilidade para quem nos assiste aqui na live, a Docket, nós temos 10 anos, esse ano nós vamos fazer 10 anos de história, são mais de 500 clientes atendidos recorrentemente aqui, grandes empresas. E quando a gente fala de alguns números, né, e a gente para olhar aqui, realmente são números muito, assim, é muito considerável tudo aquilo que a gente consegue alcançar através dessas operações dos nossos clientes e dessa geração de valor que nós criamos dentro dessas cadeias de operação. Então, para que eles tenham ideia, nós já geramos, né, com as operações da Doct, com toda essa infraestrutura que a gente gera, né, para o nosso cliente, foram mais de 50 bilhões liberados em operações, né? Desde de operações de crédito, desde do diligence para M&As, aquisições de terreno. A lista de operações que a gente opera aqui na Doct, ela é super densa. Mas eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho agora, Eric, dois exemplos práticos, tá? A gente, como eu disse, a gente atua em mais
Aqui para mim caiu. Voltou? Voltou. Legal. Voltou. Que parte você parou? Desculpe. Você estava explicando para citar alguns exemplos e aí cortou, Flavião. Legal. Para citar alguns exemplos, Eric, eu queria trazer aqui dois segmentos, né? Tá. Sem trazer de fato o que a gente consegue ali, como que acontece no dia a dia com a utilização da Docket, né? Então eu vou começar aqui com um segmento, você faz um segundo segmento, eu vou começar no agronegócio, né? Então, grandes produtores, a maioria dos produtores rurais, eles precisam dos incentivos, né, tanto governamentais e grandes tradings também oferecem a infraestrutura para que eles consigam importar, exportar, fazer toda a parte de tratativa ali da safra, da commodity, né? Fazer a plantação, né? Pois é, e como que eles faziam? No modelo manual, isso levava meses, né? Até meses, né? Exigia dezenas de pessoas, o comercial dessas empresas de agronegócio tinham que percorrer não sei quantos quilômetros dentro de alguns estados para poder negociar e colher as assinaturas e ainda assim ter ter que buscar toda a documentação para dar validade jurídica em toda essa operação, né? E quando eles começaram a utilizar a Docket, usando tanto a parte de gestão quanto a parte de automação com relação principalmente a certidões de penhor, de alienação fiduciária, o tempo total, né, dessas operações ela foi reduzido em 40%, né? Isso acelerou essas due diligence, assim, permitiu, primeiramente, fechar esses negócios muito mais rápido, né? E ainda assim, aí vem o custo da burocracia invisível. Quanto tempo esse comercial ou qualquer outro departamento faz a avaliação do documento, ler o documento, fazer a análise, programar os pagamentos, e a gente conseguiu fazer uma redução significativa dentro dessa operação. Agora, se você quiser trazer um outro exemplo, seria legal. Boa. Esse exemplo do que você citou do agro é um dos que eu mais gosto, né? Porque realmente mudou muito o jogo, né? E isso que a gente está ajudando as empresas a enxergarem, né, Flávio? Às vezes ela nem imaginava que mudar um processo que para ela seria normal, é uma dor que tem que aguentar, e ajudar a destravar a receita, né? A deixar o processo mais ágil. E foi exatamente o que a gente fez no agro, né? O produtor rural na ponta, a trading, eles conseguem fazer todo esse desembaraço muito mais rápido, com muito mais segurança, e vai fidelizar o cliente. Porque ele fala, caramba, meu, toda vez que eu sou atendido por essa empresa, eu tenho acesso ao crédito mais rápido, eu tenho tudo organizadinho, eu não preciso levar nada, né? Eles fazem tudo por mim. Então, a nossa tecnologia ajuda a realmente fidelizar o cliente, porque ele vai ser melhor atendido e mais rápido, né? Se eu pudesse citar um outro caso bacana, como eu comentei aqui no começo, vou usar esse como exemplo, que são as construtoras e incorporadoras, né? A gente consegue ajudar em várias etapas, né? A primeira etapa ali de uma construção e incorporação é definir o terreno, né? Onde aquela obra vai ser iniciada. Então, a empresa começa a pesquisar, caramba, qual terreno nós vamos adquirir, né? Ou os que já tem estoque, a gente vai definir que vai ser esse espaço que a gente vai começar a nossa obra, né? Nossa nova obra. Então, envolve documentação pública aí, né? Tem que pegar a matrícula desse terreno, tem que pegar as certidões do proprietário do terreno, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. E aí, como é que as construtoras fazem antes de começarem a utilizar a Docket? Deixa o comercial ficar indo atrás disso, ó, vai lá, vai atrás do dono do terreno lá. Aí ele nem sabe, às vezes, como ir atrás, né? Às vezes é um funcionário novo, às vezes. Ele acabou de
de entrar na empresa nem sabe como faz essa parte, né? Sim, Então, fica com essa dor, com esse gap que a gente comentou, né? Atrasa a operação. Às vezes alguma outra construtora vai lá e compra aquele terreno primeiro. Então vira até um diferencial competitivo, né? sim. Então, ao invés de fazer todo esse processo manual, com a Doct, o que que ele faz? Em poucos cliques aqui na nossa plataforma, ele já consegue solicitar a matrícula daquele imóvel e destravar, pegar certidões do proprietário, né? Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Nós estamos conectados em todos os órgãos públicos aqui, então qualquer documentação pública de imóvel, pessoa física e pessoa jurídica a nível Brasil, ele consegue pegar pela Docket e com isso ele agiliza o empreendimento. Isso na primeira etapa, né? Em começar um empreendimento, adquirir um terreno. Sim. A segunda Ó, etapa, só eu acho que, por exemplo, quando é que dentro da esteira do desenvolvimento imobiliário e o meu background é esse, é você trazendo ali toda essa parte de gestão, automação, emissão de documentos, centralização de todo o processo dentro da cadeia do desenvolvimento imobiliário, desde a aquisição de terreno, a passagem da escritura, toda a parte de preparação para os jogos de memorial de incorporação, instituição de condomínio, até a parte do financiamento imobiliário, você vê e você percebe, a gente que está no dia a dia aqui na Docket, percebe que o ciclo ficou muito previsível, né? Então, e o resultado é muito bom. Eles conseguem antecipar cronogramas de entrega, tanto a parte de gestão de controle, tanto de alvarás e licenças dentro do controle, toda a parte de gestão, desde operações estruturadas até as atualizações de DJO, principalmente com os nossos clientes, construtoras ou incorporadoras que lidam, que trabalham com Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente consegue acelerar toda essa estruturação da medição das obras, o repasse bancário se torna muito mais rápido. Então, esses exemplos, eles deixam claro, né? A burocracia, ela não é só o trabalho chato, ele é um custo real, né? E quando você consegue enxergar e medir, ele abre espaço para você transformar esse problema que está no dia a dia de todas as empresas, hoje aqui no Brasil, e ele abre espaço justamente para transformar a burocracia na eficiência. Então, até para a gente ir para o final aqui, Eric, é só o início, esse é só o começo. A gente sabe que tem muita oportunidade, né, dentro dessas tratativas operacionais, quando a gente fala de burocracia e quando a gente tem produtos que hoje conseguem agilizar de uma forma super fluida dentro das operações, onde os nossos clientes eles têm uma otimização dentro dos times, dos processos, né? O ROI ele é muito claro, né? Quando o cliente ele começa a entender que a Docket, por ser uma empresa de tecnologia, a gente pensa em todos os processos inerentes àquela operação para que o cliente ele tenha, dentro dessa centralização, um end-to-end fluido, com visibilidade, com gestão, né? E principalmente com geração de valor dentro da cadeia de cada cliente ali. Então, pessoal, agradecer você, Eric, eu que pela agradeço. presença. Nas próximas semanas, nós vamos mergulhar em cada um desses custos, né, invisíveis, então retrabalho, risco, perda de prazo, mostrar como que a tecnologia e a inovação aberta elas podem mudar, né, esse jogo. E a Docket, ela nasceu com esse propósito de desburocratizar essas operações, né, eliminar aí essas barreiras burocráticas e transformar as operações complexas em processos ágeis, seguros e super previsíveis. Essa é a nossa missão, é isso que guia cada produto que a gente cria aqui na Docket. Então, se você curtiu, né, esse tema,
se inscreve no canal da Docket, compartilha aí com os colegas, né, que enfrentam esses desafios todos os dias, e eu tenho certeza que enfrentam. Com certeza. Se por acaso você que está ouvindo a gente ou quiser encaminhar, você que é gestor, né, e quer entender quanto custa a burocracia na sua operação, pode chamar a gente aqui no direct, tanto na Docket, do perfil do Eric, pode chamar no meu perfil também. Nós vamos ter o maior prazer aqui em mostrar como que a gente mede e resolve isso na prática, né? Então, para qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos o nosso site também, www.docket.com.br. E eu queria dar 2 recadinhos rápidos aqui antes da gente encerrar a live. No dia 23/9, nós faremos uma Docket Experience, né? Então, falando sobre como a gente vem transformando a burocracia em ROI, né? Então, será das 9 ao meio-dia, no dia 23/9. Vai ser no auditório aqui da Docket, né? Então, fiquem à vontade de entrarem em contato conosco, né, para mais detalhes. E aproveitando também o tema de hoje, né, a gente falar sobre esses custos invisíveis da burocracia, a gente preparou um material gratuito, né, especial, que está aqui no link da Docket Talks, aqui na bio. E é isso. Então, nas próximas semanas, nós vamos avançar cada vez mais em diversos temas relacionados à burocracia, como que a gente vem ajudando a destravar isso nas operações. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Uma boa noite. A gente se vê na próxima semana. E é isso aí. Até lá. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Abração. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.